Em seu sexto livro de contos, o professor e escritor Marcos Fábio lançou recentemente pela editora Estampa de Imperatriz o seu mais atual livro, Veritas. Como escritor, Marcos Fábio já passeou por temas como o cinema ambulante e já ganhou aí 7 prêmios. Hoje, ele é meu convidado do Sala de Entrevista. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos os telespectadores do Sala de Entrevista da TV UFMA. Professor, eu queria que o seu livro é de contos, né? Como eu comecei falando, eu queria que o senhor me dissesse como foi construir 25 diferentes histórias a partir desse gênero literário. O conto tem uma peculiaridade que, ao contrário do romance, você vai construindo histórias independentes, né? E que depois, claro, você amarra num fio condutor. No meu caso, são 25 histórias que eu fui construindo ao longo aí, talvez de 20 anos, porque você constrói uma, depois você deixa ali, depois você constrói outra e você vai fazendo, né? As histórias vão aparecendo a partir da nossa própria observação do cotidiano, das relações, enfim. E eu amarrei essas histórias todas num fio condutor que, para mim, era o que identificava todas elas, que é essa relação com o cotidiano. Por isso eu dei ao livro o nome de Veritas, é o nome de um dos contos do livro, e a ideia é que são histórias nas quais o leitor, a leitora pode se reconhecer, porque são histórias que ou ele ou ela já viveram, ou já viram em alguma situação. Já viram no cinema, já viram nos jornais, já viram na mídia, já viram acontecer com uma outra pessoa, com o vizinho, com a vizinha, com o parente. Porque são histórias que se aproximam muito das histórias que nós vivemos e nas histórias com as quais a gente se depara no cotidiano. E aí, professor, Veritas significa verdade, mas é um livro todo de ficção. Ele tem base nessa história real, como o senhor estava falando? Quais foram as inspirações? É difícil a gente dizer hoje em dia que o escritor ele não tem um pé na realidade, né? O que a literatura inclusive chama de verossimilhança. É aquilo que se assemelha, aquilo que aparenta a vida real, né? E no meu caso, são histórias que estão baseadas numa percepção da vida, né? Como eu falei, são histórias que a gente ouve, são histórias que a gente vê no jornal, são histórias que a gente percebe que acontecem no nosso dia a dia, né? Ao redor de nós. Então a ideia dessas histórias todas é que elas podem ter acontecido ou não, né? E no meu caso, claro, muitas dessas histórias a gente tem conhecimento delas e vai, obviamente, trabalhada no universo da ficção. E aí eu comecei falando também sobre ser seu sexto livro de contos, mas o professor Marcos Fábio já tem aí outros livros. Pesquisando um pouquinho sobre sua trajetória, professor, eu vi que o senhor destaca aí a escolha do jornalismo pelo desejo de contar histórias. E eu queria que o senhor traçasse um paralelo da literatura com o jornalismo. Como foi para você? Então, eu acho que todo mundo que faz a opção pelo jornalismo, acaba também fazendo a opção porque gosta de contar histórias. O jornalismo nada mais é do que a contação de uma história, obviamente com base na realidade, né? O jornalismo não trabalha com ficção. No máximo, ele namora a ficção ali do que nós chamamos de jornalismo literário. É o caso dos livros reportagem, entender? Nesse sentido. Agora, no meu caso específico, eu fui para o jornalismo porque eu tinha um desejo muito grande de contar histórias. Eu escrevo narrativas de ficção desde os 12 anos de idade. Eu tenho 52, então são 40 anos de histórias contadas e inventadas. E o jornalismo me trazia essa perspectiva de aprender a força da narrativa para contar histórias. No meu caso, como jornalista, eu conto histórias reais e como escritor, eu apreendo essa forma de contar e conto histórias ficcionais, né? Então o jornalismo me ajuda muito nesse sentido. Além do que, como eu falei, né, muitos dos contos, eles têm um espelhamento no cotidiano, o que também, de certa forma, faz com que eu me aproxime um pouco da linguagem jornalística. Quem tiver acesso ao conto, vai perceber que muitas histórias têm um ar muito objetivo. Parece que você está lendo uma notícia de jornal. E aí, professor, para a gente finalizar,
antes da entrevista começar, eu estava conversando com o professor Marcos Fábio, ele me disse que já não tem mais livro para vender. Mas falando sobre essa comercialização, o senhor destinou as verbas para fazer um concurso, não é isso, professor? Explica para a gente quem pode se inscrever e o que esse concurso vai trazer. Exatamente. Esse livro, é importante sempre dizer que ele é o resultado de um concurso literário que eu ganhei, promovido pela Academia Ludolfo Senso de Letras em 2002. Era um concurso que premiaria contos, entre outras categorias, livro de contos. Eu submeti este livro e ganhei. Então, como eu ganhei o prêmio, esse valor que eu recebi me possibilitou fazer a impressão do livro, e eu então decidi que eu deveria retornar, digamos assim, à sociedade esse prêmio que eu ganhei. E a ideia que eu tive foi fazer a venda de uma grande parte do livro, e aí eu consegui fazer essa venda e destinar 100% deste valor para a promoção de um concurso para descobrir novos escritores. O concurso, ele será um concurso estadual, o prêmio chama Prêmio Jovens Talento da Literatura Maranhense. A gente está desenhando aí toda a identidade visual do prêmio. As inscrições devem começar em maio, devem ir até julho. A comissão julgadora, que já está montada, vai trabalhar de julho até setembro, mais ou menos, e a gente quer fazer a premiação do primeiro, segundo e terceiro lugares desta categoria ali novembro ou dezembro. A ideia é que esses 3 vencedores ou vencedoras recebam um valor, e é o valor justamente do prêmio. Então, toda a venda do livro eu destinei para fazer, né, um fundo para que eu possa premiar em dinheiro o primeiro, segundo e terceiro lugares. Fazendo assim, eu acho que eu consigo incentivar, né, a literatura maranhense, e o concurso será destinado para jovens escritores de 15 a 25 anos de todos os lugares do Maranhão. Como o concurso será feito todo pela internet, você vai mandar o seu trabalho, que será em crônicas, por e-mail, você vai fazer uma inscrição gratuita. A gente espera realmente receber a inscrição de jovens de Lago da Pedra, de Balsas, de Bacabal, de São Luís, do Maranhão inteiro, porque a nossa ideia é dar visibilidade, porque muitas vezes, eu sou do interior, sou de Bacabal, e a gente sabe que muitas vezes, quando você não está na capital, que é onde às vezes as coisas mais fervilham, você tem dificuldade de colocar a tua obra para circular. E a gente acha que esse prêmio, então, ele vai dar visibilidade para quem é maranhense, para o jovem maranhense que quer escrever, e obviamente vai ter no prêmio um incentivo para poder publicar, nesse caso, a sua crônica. Espero que seja premiado. Com certeza, a gente vai falar ainda mais sobre esse prêmio durante esses meses. A gente com certeza vai receber de novo aqui o professor Marcos Fábio. Professor, obrigada, viu, por conversar com a gente. Parabéns aí por fomentar a literatura e possibilitar que jovens de todas as regiões aqui, principalmente do Maranhão, estejam envolvidos. Parabéns, professor. Muito obrigado mesmo. E eu volto agora com você no estúdio.